Olá, professor Gustavo aqui, e na aula de hoje nós vamos colocar a mão na massa, porque a gente vai falar um pouquinho sobre mapas, sobre imagens, e nós vamos aprender um pouquinho como interpretar as informações que tem ali. E eu trouxe uma imagem aqui para dar um exemplo para vocês, certo? Por quê? Porque às vezes no mapa tem várias informações que a gente não lê direito, a gente não percebe. Então, observem essa imagem aqui. Nessa imagem, a gente tem alguns símbolos importantes. Vocês estão vendo que tem cores diferentes? Então, cada cor representa uma altitude diferente. Então, onde está mais para o verde, a gente vai ter as altitudes mais baixas e conforme for chegando ali para o marrom escuro, as mais elevadas. A gente chama isso de ipsometria, quando a gente usa as cores para representar as altitudes. E tem um outro símbolo importante, que são as curvas de nível, essas linhas, onde cada linha dessas representa uma altitude diferente, como se estivéssemos subindo um degrau. Nem sempre é fácil a gente perceber onde é mais alto e onde é mais baixo, olhando nessa imagem. E é por isso que hoje a gente vai usar como recurso isso aqui, ó, as maquetes. Então eu vou colocar lado a lado para a gente perceber que é a mesma imagem, só que quando a gente transforma numa maquete, a gente consegue perceber onde é mais alto e onde é mais baixo. E essa daqui ela é bem especial porque ela é do Pão de Açúcar, um cartão postal da nossa cidade. Nós temos aí um mapa ipsométrico do município do Rio de Janeiro, né, onde é mais para laranja é mais alto, onde é mais para verdinho é mais baixo. E ali é círculo vermelho mostrando ampliado o Pão de Açúcar, que é essa maquete que a gente vai fazer, já dividido em curvas de nível, como se fosse o relevo fatiado. E aqui em seguida, uma belíssima imagem do que nós vamos representar nessa maquete. E aqui nós temos o exemplo com uma imagem de satélite, onde a gente também teria, né, como ela seria vista do espaço, e aqui ó, com o relevo todo construído. E aí, quem faz essas maquetes incríveis é o professor Ricardo Breguelé, e ele vai ensinar pra gente como se faz uma. Estão preparados? Olá, eu sou o professor Manuel Ricardo Simões, mais conhecido como professor Breguelé. O que eu vou trabalhar com vocês hoje é a produção de maquetes a partir de imagens e cores ipsométricas. É um trabalho que eu tenho feito há mais de 20 anos. Trabalhei no Instituto Federal do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense em Nilópolis, também dei aula na UERJ, e atualmente eu estou aposentado e faço esse trabalho junto com os professores das redes municipais, estaduais e privadas do Rio de Janeiro e de outros estados. A ideia é de mostrar para vocês que essas maquetes são simples, mas trabalhosas, mas podem ser feitas em qualquer lugar do Brasil. Então, professor Ricardo, como é que a gente começa? Bom, para começar, a gente vai fazer um material que a gente vai utilizar aqui. O primeiro material que eu vou mostrar para vocês é tesouras. Essa aqui é para os cortes mais grosseiros e essas tesourinhas para os cortes mais finos. Além disso, a gente vai usar, por exemplo, cola. Dois tipos. A cola branca para fazer uma colagem no dia a dia e essa aqui que é uma cola de silicone líquida para fazer o acabamento. Também vamos usar como base a folha impressa, onde estão todas as cores de níveis que nós vamos cortar. E depois vamos colar nessa bandejinha de isopor, que você consegue, por exemplo, quando você compra frios. Lembrando também que a gente vai usar essa película, que é uma película que vem, por exemplo, cobrindo móveis, protegendo móveis, aparelhos de som, que geralmente é jogada no lixo. Aqui nós não jogamos no lixo e aproveitamos para fazer nossas maquetes. É muito importante, né, professor, a gente ter essa responsabilidade com o que a gente consome para não ficar gerando lixo à toa, né? Sim. Vamos começar os recortes? Sim, podemos começar. A primeira coisa que a gente faz é criar, por exemplo, se vocês verem, por exemplo, cada uma dessas curvas aqui, elas têm uma certa sequência lógica, elas estão numeradas. A ideia é a gente colocar isso na manta acrílica, na película, e depois nós vamos dividir tarefas. Eu vou dar uma parte para a Vanessa, uma parte para você e uma comigo. E nós vamos começar o processo de recorte, porque no final a gente vai juntar tudo isso. E essa é a grande vantagem, né? Um professor em sala de aula pode dividir o trabalho por quantos alunos ele quiser, pode fazer grupos. Trabalho de equipe. Trabalho de equipe. Oba, vamos embora. Vamos embora então? Então a primeira coisa a fazer, aqui está impresso num material que a gente chama de um papel adesivo. Por favor, pega ele para mim. Então, o que a gente faz? O professor vai receber e faz assim, ó. Tira daqui, Legal. tira essa parte, me ajuda. E aí a gente vai e cola aqui
nessa película. Isso. Aí vamos para a segunda. O legal dessa película é que ela que vai dar realmente esse efeito dos degraus, né? De que o relevo ele vai subir e descer. Sim. Né? Como nessa daqui, ó, tá vendo? Dá pra ver as subidinhas e quem dá esse volume é essa película, não é isso? Quando eu comecei a fazer, eu usava papelão, usava papel Paraná, né? E só que eles eram muito difíceis de cortar, eu cortei meu dedo várias vezes, né? Então eu acabei descobrindo essa películazinha, e até porque ela é gratuita, né? Eu, por exemplo, eu peço meus alunos e também eu vou pessoalmente em lojas de móveis. As lojas de móveis, por exemplo, elas geralmente, eles quando desmontam o móvel para montar, eles jogam essa película fora. Porque nem os catadores querem essa película, né? Sim. Então eu já peço para o rapaz para separar para mim, e aí eu vou lá, e uma vez por mês, pego essas películas. Então o que a gente faz? A partir do momento agora, nós temos aqui várias folhas. Nós vamos pegar cada folha dessa e dar para cada um de nós. Então você vai receber uma tarefa e vai recortar e vai colando, recortando e colando na mesma hora. Porque alguns são pequenininhos, se você não recortar e colar, bate um vento, leva e você acaba ficando daqui a pouco faltando, né? Posso? Então, podemos então? Então vamos fazer a separação aqui agora. Eu digo que não é nem um trabalho em equipe, é um time, né? Ah, com certeza. Isso, por exemplo, os professores, assim, obviamente só vai descobrir quem corta mais rápido, quem corta mais devagar, quando começar o processo. O ideal é você colocar, por exemplo, quem corta mais rápido vai fazer as primeiras curvas de baixo, e as pessoas que têm mais habilidade para cortar as pequenininhas, né? Porque chega uma hora que ficam... Essas aqui são fáceis, né? Agora essas pequenininhas são difíceis, inclusive, a gente, até não botei aqui, a gente usa uma pinça dessas para poder pegar essas menorzinhas. Vamos lá, então. Como é que funciona isso? Vamos pegar essa aqui, então, a de 5. Vai ser a primeira curva que eu vou colocar ali. Ah, você vai separando primeiro cada Exatamente. uma. Então é o seguinte, como é que é o processo? Aqui, vocês podem ver que tem uma parte colorida e uma parte branca. O que nós vamos fazer? Nós vamos retirar totalmente essa parte branca. Entendi. Né? E então a gente vem com a tesourinha, pode começar em qualquer lugar. Gente, deixa eu botar meu óculos, senão eu vou cortar meu dedo e não vou ver nada. Né? Então assim, ó, você pega aqui ó, e corta exatamente no limite entre a parte verde e a parte branca. Vai contornando. Exatamente. Vai fazendo assim com a tesourinha. Entendi. Existe uma tendência a gente ficar com medo de cortar a parte colorida, achando que vai estragar. Mas não. Se cortar um pouquinho do colorido, não tem problema. O que não pode ficar é a parte branca. Porque a parte branca tem que ser totalmente retirada. Aqui, por exemplo, vocês podem ver, ó, eu cortei um pouquinho do verde. Ah, professor, eu cortei o verdinho. Não tem nenhum problema. O verdinho pode cortar um pouquinho. Só não pode cortar, que aqui tem uma linhazinha que vai marcar a próxima linha que vai entrar, a próxima cor que vai entrar por cima. Entendi. Aí não pode cortar ali. É um trabalho que a gente chama assim, né? Ele, assim, é um trabalho simples, mas é trabalhoso. Mas é gostoso de fazer, né? A gente vai quase uma uma terapia. terapia. se E distrai. a gente tem que ter concentração. E além da questão da terapia, é muito interessante porque é uma forma da gente aprender sobre isso. Porque, por exemplo, quando a gente compara, né, essa parte, quando a gente consegue observar, né, e eu gosto de mostrar até juntas essas duas imagens, por quê? Olha aqui quando as curvas estão juntinhas, que formam um paredão, tá vendo? E onde as curvas estão mais afastadas, olha como é que o relevo ele é bem mais suave, ele é menos inclinado. Então, quando as curvas estão próximas, é um paredão, é muito inclinado, é muito íngreme. Quando elas estão afastadas, é um relevo mais suave. Inclusive a diferença, né? O pessoal, quando vai no Pão de Açúcar e faz uma trilha, ele vem por aqui, ó. Por essa parte aqui mais suave, e faz assim e vem até aqui. Já o pessoal da escalada, vai por aqui, né? Depois de ter feito o corte, a gente vem aqui por trás dela e bota bem na pontinha, assim, ó. Essa é a primeira curva, que é a curva do litoral. Pode ser meio grosseiro, Pode assim? ser bem grosseiro. Ah, tá. Não precisa ser tão assim. Depois a gente pode até passar o dedinho para espalhar um pouquinho. Tá. Ok? Bom, ela passou a cola, agora o que a gente vai fazer? Essa primeira vai entrar aqui, que é do litoral. Exatamente em cima da primeira. Então, Que esta aí é montou a primeira base. curva. Exatamente. Está aqui na base. E aí, de uma em uma, a gente vai dar aquele efeito fantástico no final. A cola branca é melhor porque ela permite fazer isso. Ó. Eu cometi um pequeno errinho, mas agora já posso consertar. Então, a primeira curva é do litoral. Por enquanto está imperceptível, né? Agora a gente vai colocar a curva de 5 metros. Aqui estão de 5 em 5 metros. Então a gente vem aqui agora e coloca na marquinha que tem para 5. Uma por uma. Uma por uma. Bom, a gente fez aqui, para adiantar, para não perder muito tempo, a gente já tinha feito mais ou menos separado. Então agora a gente vai mostrar, por exemplo, essa aqui é a primeira
em que a Vanessa já está com até de 75. E agora vamos colar aqui na base, Vanessa. Oba! Vamos lá. Vamos lá. Tá ótimo. Então, fez isso, ó. Então, aqui nós temos a curva de 75. Então foi Agora, 5, 10, 15 até isso. 75 Esse com a foi o Vanessa. trabalho da Vanessa, ela cortou até aqui. Agora, o Eu trabalho peguei da 80 até a 145. Isso. Então vamos colar aqui O por ideal é ter uma pessoa só para mexer na cola, Oba. porque depois com o tempo vai grudando no seu dedo, vai grudando em tudo quanto é lugar. Entendi. Aí deixa só a minha mão suja. Tipo assim, a gente separa um aluno para só colar. Entendi. A gente tem que entender de quebra-cabeça também, né? Porque tem que encaixar Exatamente. a curvinha na curvinha. Isso é um quebra-cabeça em 3D. A diferença é que você faz as próprias, né? Agora a gente vai colar essa aqui, que é a parte do pão de açúcar. Eu sou a menina da cola. A primeira parte do pão de açúcar. O legal é que aqui os morros já se separam, né? Aí vai separar, e separa na curva de 145 metros. Vamos lá. Altitude. Então, essa é aqui. Essa aí, E o exatamente. nosso querido pão de açúcar é o mais alto dos dois, não é? Tem que respeitar Isso. a curvinha. Aí vai colocar exatamente um desenhozinho, deixa eu até fazer assim, para ficar mais inclinadinho, que vai até 195. Eu até separei por coresinho para facilitar, né? Agora vai entrar aqui, ó, o Morro da Urca. Gente, Primeira estação do bondinho. que legal. E a gente vai conhecendo também a nossa cidade, né? Agora a segunda parte do Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar é bem maior, né? Aqui vai até 200 metros, o Pão de Açúcar vai até 390. Legal que o colorido também vai mostrando Sim. pra gente a altura. Exatamente. Agora vai o laranja mais escuro, que vai 250 até 300 metros. Essa fala da Vanessa é muito importante, porque as cores elas também auxiliam na representação. A gente usa o azul, né, para o mar, para a água, e aí os verdes eles vão servindo para as altitudes mais baixas, aí o verde vai ficando claro, já são altitudes mais altas, aí vai para o amarelo, para o laranja fraquinho, até chegar nesse laranja bem forte, e agora a cereja do bolo, né, com esse marrom aí que são as maiores altitudes aí do nosso Pão de Açúcar. Isso. Então quanto mais Não, escuro, assim. Isso, mais alto. mais alto. O que a gente faz para poder realmente manter isso aqui e no final não soltar? A gente vai usar essa cola aqui, que nós chamamos de cola de silicone. Inclusive, depois de ela estiver seca, você pode até jogar água, fazer chuva nela, que fica muito legal. E ela evita que essas partes pequenininhas soltem. A gente faz assim, ó. E aí depois vai espalhando com o dedo. Gente, essa aí eu vou levar para minha casa, tá? Olha, e vou Agora, falar que na pode época espalhar da com o dedinho. escola, essa era a melhor parte, porque a gente tinha Isso. mania de passar cola na mão toda Depois faz a bolinha para com ficar ela. descascando a mão. Exatamente isso. Só tem que cuidar para não tirar do lugar. Bom, então essa aqui, por exemplo, já está pronta com a cola. É o modelinho que eu tinha feito antes, ó. E a grande vantagem dele, ó, que ele não solta mais. A gente pode até virar de cabeça para baixo, pode dar petelequinho, que não vai sair. Então, a partir de agora, ela fica assim com esse ar como se fosse plastificado. Inclusive, se cair água agora, não tem mais problema, né? Então, essa maquete já está pronta e a nossa aqui, a Vanessa está terminando de fazer, vai ficar igual aquela ali. É só para mostrar para vocês que são dois tamanhos diferentes que a gente pode usar, né? Esse é um tamanho pequenininho, essa aqui é um pouquinho maior. Essa aqui é a melhor parte, ó, que eu falo, que a gente gruda, olha, e depois a gente depois de tira. passar essa cola, o que a gente faz? Coloca em algum lugar, longe do sol, né? Longe das roupas, longe do sofá da mãe, deixa lá para secar um dia ou dois, mais ou menos, né? E depois ela fica plastificada e você já tem uma maquete pronta, já pode passear, já pode ir no Pão de Açúcar, já pode mostrar para as pessoas. Eu já posso ver isso aqui pendurado na minha parede. Então, professor, esse seu projeto é fantástico. Eu vou deixar aqui na tela, ele tem uma página, né, nas redes sociais que pode ser seguida, então sigam. Então, quero agradecer muito a sua presença aqui, professor, o senhor ter compartilhado com a gente esse seu projeto, esse seu conhecimento, tá? E toda essa diversão que a gente teve juntos. Tá, eu que agradeço pelo espaço e estou aqui à disposição de vocês se quiserem aprender e saber mais como fazer maquete. Bom, então agora nós vamos ouvir um pouquinho das impressões da professora Vanessa sobre essa nossa oficina de hoje. Eu adorei essa experiência, né? Primeiro que assim, eu já fui no Pão de Açúcar, a gente anda, caminha, mas olhar assim e perceber, né, cada pedacinho, eu me senti montando aqui a montanha, construindo aqui cada pedacinho desse espaço. E essa questão das cores eu achei muito legal. Não é só pelo colorido, porque fica bonito, mas porque ajuda a gente a entender a altimetria mesmo, né? Assim, o topo da montanha, né? Perceber que aqui é mais alto. Então, adorei a experiência.
né? Com a cola, principalmente, né? Porque a gente mela toda a mão e depois que a cola seca a gente fica descascando os dedos. Eu acho que isso é uma coisa da infância. Então, adorei, aprendi bastante. Obrigada, professor. Então, na aula de hoje, nós aprendemos a observar o mapa e, através das suas cores e das suas linhas, imaginar o relevo, que é esse conjunto de altos e baixos da superfície da Terra. Eu estou aqui cercado das maquetes do professor Ricardo Breguelé e eu agradeço vocês que estiveram conosco até aqui e eu espero que daqui em diante vocês também observem os mapas com outros olhos. Até uma próxima!